eu sou a Aline Tur e hoje irei explicar a aula de física sobre leis de Newton, plano inclinado, energia, potência e trabalho. Leis de Newton. Essas leis, elas são muito importantes. Elas são uma das mais importantes na física. Então, elas são basicamente três leis. A primeira lei de Newton, ela é mais chamada como o princípio da inércia, tá? Então, a frase mais comum dela é que um corpo tende a manter seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme se a resultante das forças que agem sobre ele for nula. Então, nesta imagem, por exemplo, a primeira lei de Newton, lei da inércia, se a força resultante sobre um corpo for nula, ou seja, a força resultante ela é igual a zero. Então, o corpo em repouso, ele permanece em repouso. Corpo em movimento, move-se em linha reta com velocidade constante, mas a característica mais importante da primeira lei de Newton é exatamente essa, que um corpo, ele tende a manter o seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme se a resultante das forças que agem sobre ele for nula, tá bom? Então, essa é a principal característica da primeira lei de Newton. Segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica. É muito importante, acredito que, pelo menos para mim, é muito importante física, vocês saberem as fórmulas. Então, as fórmulas, elas são muito importantes para um exercício mesmo. Então, por exemplo, a segunda lei de Newton, ela define-se como a força resultante é igual ao produto da massa pela aceleração. Então, essa fórmula é muito famosa, é uma das mais famosas da física. Então, ela é, força resultante igual a massa vezes aceleração. Então, é a segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. Aqui na terceira lei de Newton, nós temos que é o princípio da ação e reação. Como assim? Se um corpo A exerce uma força sobre outro corpo B, então o corpo B vai exercer uma força sobre o corpo A, uma força de mesmo modo e mesma direção, mas de sentido contrário. Então, por exemplo, nesta imagem, pense a bolinha A e a bolinha B. As duas estão fazendo uma força de mesmo modo e mesma direção, mas em sentidos contrários. Certo? Então, essa lei se chama par, ação e reação. É muito importante que vocês saibam essas definições das leis de Newton e a diferença de cada uma, principalmente para você aplicar nos exercícios. E a fórmula também é muito importante. Essa fórmula da segunda lei de Newton é uma das mais importantes, certo? Não vou dizer que é a mais importante, mas com certeza é uma das mais importantes das leis, tá bom? Agora vamos mudar de assunto, plano inclinado. Então, no plano inclinado, nós temos o plano inclinado sem atrito e o plano inclinado com atrito. Qual que é a diferença? Então, no sem atrito, a força normal, ela faz 90 graus em relação ao plano. E a força-peso, ela é vertical para baixo. Então, por exemplo, nesta imagem aqui, nós temos o N, que é a força normal. Aqui nós temos, primeiro de tudo, um bloco. E aqui nós temos como se fosse uma rampa. E isso seria o plano inclinado, tá bom? Aqui é o ângulo da rampa, ângulo, tá bom? E aqui nós temos a força normal para cima aqui, né? Faz 90 graus em relação ao plano, que é o plano. Aqui nós temos a força-peso, que ela é vertical para baixo, não é essa aqui, é essa daqui, certo? E essas são as forças que você tem que saber, são as forças principais que você tem que saber no plano inclinado sem atrito, certo? Então, qual que é a fórmula da força normal? Força normal igual a massa vezes gravidade. Qual que é a força a fórmula da força-peso? Força-peso igual a massa vezes gravidade, certo? Então, é muito importante que vocês saibam isso do plano sem atrito. Agora, o com atrito é diferente. O que seria o com atrito? Força de atrito, como que se calcula a força de atrito? Seria a força de atrito igual ao coeficiente de atrito,
que depende do material de contato entre os corpos e as condições, e a força normal. Então, aqui, ó, coeficiente de atrito vezes a força normal. E a força normal, tá? Como que a gente vai calcular a força normal no plano inclinado com atrito? Seria normal vezes a massa, vezes a gravidade e vezes o cosseno desse ângulo aqui, do ângulo θ, tá bom? Então, aqui, ó, ângulo θ, a gente vai calcular o cosseno dele. Então, seria a força normal, tá bom? Tem essas diferenças, é bom vocês sempre entenderem as fórmulas, tá bom? Aceleração do plano inclinado. Então, isso é muito importante, a aceleração, tá? Diversos exercícios pedem só aceleração. Então, é muito importante que vocês saibam essas características. A aceleração do objeto é constante devido às forças atuantes, como a peso e a normal. Precisa-se encontrar a força resultante, decompondo a força peso em dois planos, então é o x e o plano y. As componentes da força peso, então px, ela é perpendicular ao plano. E o y é paralelo ao plano. Então, o x, px, perpendicular ao plano, e o py, paralelo ao plano. Então, px seria o p seno de θ, e o py, p cosseno de θ. De acordo com a segunda lei de Newton, que a gente já viu, seria a força vezes massa vezes a aceleração. Então, se a gente pegar essa fórmula, a gente vai colocar aqui, ó. O px seria a força vezes a massa vezes a aceleração, que nesse caso, olha aqui, gente, qual que seria aqui o px, para vocês verem? O px seria esse daqui, seno de θ, ok? E o py seria esse daqui, certo? Então, aqui nós vemos o px, p seno de θ, e o py, p cosseno de θ. De acordo com a segunda lei de Newton, né? Então, nós temos aqui o px é igual a massa vezes a aceleração. Aí, se você, né, for substituir na fórmula, seria p vezes o seno de θ igual a massa vezes a aceleração. O que é o P que a gente já viu? Massa vezes gravidade. Aí continua o seno de θ e a massa vezes a aceleração. E para a gente achar a aceleração, o que a gente vai fazer? Cortar a massa de um lado, cortar a massa de um outro, e fica a aceleração igual a gravidade vezes seno de θ, certo? Então, essa é a fórmula da aceleração, tá bom? E é muito importante que vocês saibam essa fórmula, tá bom? Trabalho, vamos lá. Força constante, então, assim, tem vários tipos de trabalho, tá? Então, trabalho na força constante seria uma partícula que sofre um deslocamento de A a B. A força, ela vai ser constante entre esse deslocamento, e a força atua sobre a partícula formando um ângulo, por exemplo, θ, certo? Então, aqui, trabalho vai ser a força que foi atuada, vezes a distância, vezes o cosseno de θ. Então, é muito importante que vocês saibam todas essas fórmulas que eu estou passando aqui, certo? Variável, força variável. Então, seria quando uma partícula sofre um deslocamento, só que a força é variada, força é variável, é diferente. Então, o que você vai fazer? Normalmente, nos exercícios, tem essa tabelinha aqui, que mostra aqui, ó, trabalho. Então, nesse caso, o trabalho é igual à área, tá? Nesse caso, aqui é um trapézio, então a área vai ser a área de um trapézio, certo? Então, isso é bem legalzinho, exercícios assim. E bem comum. Força-peso, um corpo de massa M, de um ponto A a um ponto B, com desnível igual a H. Então, tem um desnível Hzinho. Então, aqui, ó, força-peso, o trabalho, né? Trabalho da força-peso seria peso vezes Hzinho. Então, seria mgh, tá bom? Isso é muito importante também. E a força elástica, basicamente, seria o trabalho da força elástica é igual a constante que eles vão te dar, vezes o delta da deformação ao quadrado dividido por 2. Então, essa fórmula também é bem importante vocês saberem e diferenciar também as fórmulas da força elástica, porque é uma diferente da outra que sempre dá uma confusãozinha, mas é sempre bom vocês saberem, certo? E por fim,
potência. A potência é bem importante também. Sempre tem exercícios pedindo para calcular a potência. Então, a potência, ela se resume no seguinte: a potência é igual ao trabalho sobre o tempo, certo? Então, trabalho sobre o tempo. Aí, nesse caso, por exemplo, a potência média é o trabalho sobre o tempo. O trabalho, ele é igual, como eu já disse, o trabalho é força vezes deslocamento vezes cosseno θ dividido pelo delta t, tá bom? E se você for perceber que o d, a distância, com delta t, é a velocidade média. Então, como que você vai calcular a potência média? Você vai calcular F, velocidade média, vezes cosseno θ. Então, essa daqui é a fórmula da potência, é muito importante que vocês saibam, tá bom? Deixa eu... pronto. E agora as energias também, energia é bastante fórmula, tá bom? Então, a minha dica é decorem as fórmulas, porque é muito importante, todas as fórmulas. E, por exemplo, fórmula da energia cinética. Como que calcula a fórmula da energia cinética? Então, se vocês puderem, tirem print dessa tela e fiquem com essa tabelinha aqui. Essa tabelinha foi muito importante. Então, ela fala a fórmula de todos os tipos de energia. Então, aqui tem a energia cinética, né? Que é mv² sobre 2, muito importante. Energia potencial gravitacional, mgh. Energia potencial elástica, olha como eu falei, que a formulazinha é muito parecida. Então, energia potencial elástica, constante vezes deformação ao quadrado dividido por 2. Aqui, essas outras fórmulas é de velocidade, mas que vocês já devem saber, mas é sempre bom vocês relembrarem: velocidade instantânea, velocidade Torricelli, função horária também do espaço, função horária do espaço em movimento retilíneo uniformemente variado. Então, é muito importante que vocês saibam essa fórmula e também que vocês leiam sobre isso. Então, leiam sobre energia cinética, leiam sobre energia potencial e sobre energia potencial elástica. Elas são as leis os tipos de energia mais importantes, tá bom? Isso não é só para a prova, mas é para a vida, para vocês saberem isso sempre, certo? Então é isso, essa foi a aula de hoje de física e até a próxima. Qualquer dúvida podem contar com a gente. E é isso.